Você lançou um livro aqui em Brasília, Falsolatria, Isso, né? falsolatria. E assim, que o tema, eu não li o livro, mas porque eu li sobre o livro, tem isso tudo a ver com os tempos que a gente vive, com os tempos que você viveu, que você vive ainda, né? Uhum. E com esses tempos que a gente vive, dessas construções falsas de idolatrias no Brasil, principalmente por conta desse mundo das fake news, das mentiras, enfim, do crescimento da extrema-direita. Eu queria que você pensasse um pouquinho para mim sobre esse livro e por Tá. que você lançou ele justamente agora. Olha, esse livro, na verdade, ele faz parte de uma coleção que as edições Sesc de São Paulo e a editora Nós estão lançando, né, os dois primeiros livros dessa coleção. Filosofia Pop, não, Pop Filosofia. Pop Filosofia. Pop Filosofia e Falsolatria, que é o meu. A coleção inteira vai chamar Filosofia Pop. Então a ideia é, digamos assim, fazer uma espécie de coleção Primeiros Passos. Não sei se você lembra, se você tinha idade Lembro muito, para... claro. Lembra, né? Aquela, o que é isso, o que é Isso. aquilo. Que é uma maneira de levar informação mais rápida para os leitores, de formar um público leitor, um público que leia fora da internet, quer dizer, que não leia só tweet, que não leia só site, que não esteja submetido a essa desinformação, porque, de alguma maneira, quando você faz um livro, existe um rigor na construção de um livro, indicação de bibliografia, e fazer livros mais fáceis, que possam ser adotados nas escolas, que as pessoas possam comprar e ler numa tarde, sabe? Então, essa é a ideia da coleção. E como eu estava fazendo eu concluí a minha tese de doutorado, que é sobre a desinformação, fake news, teorias conspiratórias, fraudes, todas essas expressões da desinformação que emerge no Brasil com força a partir de 2016. Quer dizer, já tinha... Essas datas são difíceis de precisar porque a imprensa hegemônica, né, os meios de comunicação de massa já perpetravam de desinformação. Né? A desinformação não é uma exclusividade da nova tecnologia, dessas novas tecnologias. Mas vamos dizer assim que 2016 é um ano marco para essa mutação dos meios e a hegemonia, digamos assim, da cultura digital, e o ano em que se populariza as palavras pós-verdade e fake news. Então, eu faço uma análise das fake news, teorias conspiratórias, mentiras, que circularam no Brasil, começam a circular no Brasil a partir de 2016 e vai até 2018 com a vitória de Bolsonaro. Então, como é que esse ambiente de desinformação, de alteração da percepção das pessoas por meio da desinformação, da mentira, da calúnia, do meme insultuoso, por meio da teoria conspiratória, como é que a alteração da percepção dos eleitores se altera a ponto de uma figura nefasta, né, como Bolsonaro, títere de militares viúvos do período da ditadura militar, antidemocráticos, vencerem as eleições de 2018, uma eleição baseada na violência, na mentira e no assédio. Então, da minha tese de doutorado, nasce esse pequeno livro. Eu, digamos assim, tirei a essência despia a tese da sua roupa de tese, de doutorado, da sua linguagem, peguei os principais insights da tese e reuni nesse ensaio chamado Falsolatria, que o nome já diz tudo, né? É uma junção aí dos significantes e significados de falso e idolatria. A idolatria já é, por si só, uma falsolatria, mas nós juntamos nessa palavra que ela quer comunicar de imediato, né? Estamos vivendo o culto ao falso, o culto à mentira, o apagamento entre o que é opinião e o que são fatos. A gente está vivendo uma época de deturpações, descontextualização de falas, de cancelamento, de assédio deliberado, de linchamento digital, ao ponto de um sujeito comum, né, que a gente poderia dizer assim, um sujeito comum sem nenhum histórico de violência na vida dele até então, decidir transformar-se num homem-bomba, né? E na Praça dos Três Poderes tentar explodir, entrar com um carro-bomba no STF,
e destruir a Estátua da Justiça. Então, o livro, embora eu não cite esse exemplo, porque ele só aconteceu depois que o livro já estava lançado, mas de alguma maneira eu trato dele indiretamente, porque eu vou abordando como é que esse ambiente da falsolatria, o ambiente da desinformação, o culto ao falso, vai se construindo no Brasil e no mundo, porque não é um fenômeno só nosso, né? Um fenômeno brasileiro e do resto do mundo, a partir da colonização da internet pelas plataformas digitais, o modelo de negócio das plataformas digitais, que a gente chama de capitalismo da atenção, né? Esse capitalismo de plataforma, mas o capitalismo da atenção, que quer assegurar a audiência, assegurar o usuário ali presente nas mídias sociais, a partir da interpelação das emoções, dos afetos mais tristes, ou seja, o ódio, a inveja, a ansiedade. Então, são essas emoções que são interpeladas pelos conteúdos, os conteúdos promovidos, os conteúdos impulsionados pelas plataformas, são esses conteúdos que são mais impulsionados, porque são esses conteúdos que interpelam as emoções reativas, os afetos tristes, o ódio, a inveja, o ressentimento. E aí as pessoas, garantindo essa audiência, que as pessoas fiquem mais tempo nesse fluxo de comunicação, elas garantem, claro, publicidade, submete a pessoa mais à publicidade e, portanto, ela ganha muito mais. Então, tem uma questão econômica aí que envolve a mutação do capitalismo financeiro, que vira esse capitalismo de plataforma, que vira um capitalismo de vigilância, e digamos assim, esse capitalismo de plataforma, de vigilância e de atenção, ele acontece em cada país, se articulando com as características de seu próprio país, né? Então, por exemplo, na Índia, esse fenômeno acontece dentro da tradição indiana do sistema de castas, da pobreza extrema, das questões religiosas, do ódio contra os muçulmanos por parte dos hindus. Ou seja, e no Brasil, claro, se articula com a nossa tradição de autoritarismo, um autoritarismo ligado principalmente às Forças Armadas, que sempre foram um fator de instabilidade política no país, com a tradição racista que vem do período da escravidão, né, da escravização de pessoas da África subsaariana, do extermínio dos povos indígenas, da hegemonia de valores cristãos, que aí está ligado à época em que a Igreja Católica era hegemonia e agora as igrejas neopentecostais. E desenvolvo no livro, para mim, uma noção que é muito importante para a gente entender, que é a subjetividade de seita, né? Então, as seitas sempre existiram, seitas religiosas, seitas políticas, e as seitas, elas trabalham com o elemento do isolamento dos membros da seita, um isolamento para que essas pessoas não tenham informação para além daquela difundida pela seita. A seita transmite informação, entre aspas, né, ou desinformação, ou mentiras, que acabam não só reforçando preconceitos, medos, ansiedades da comunidade da seita, né? Mas a seita também transforma cada uma daquelas pessoas em um soldado da sua causa. Então, essa característica da seita, ela se generaliza na cultura digital que estamos vivendo. E por quê? Porque os algoritmos, eles trabalham para isolar os usuários em seitas digitais, né, chamadas bolhas, que acabam sendo seitas, né, produzindo nas pessoas essa subjetividade de seita. Ela só acredita naquilo que é compartilhado no grupo dela, em especial no grupo de WhatsApp ou no grupo de Facebook, né? O algoritmo vai selecionando esses conteúdos e impedindo que outros conteúdos cheguem a ela, né? Exceto quando alguém paga muito para um conteúdo ser promocionado, promovido, impulsionado. Se a pessoa não pagar, o conteúdo não chega a ela, outros conteúdos não chegam a ela. Então, ela vai, a partir dali, forjando uma visão de mundo, construindo uma visão de mundo
que por mais absurda que nos pareça, nós que estamos de fora, para ela faz todo sentido. Então, as pessoas, quem escapou de seita e hoje trabalha no resgate de outras pessoas de seita, sabem disso, né? Sabem como é que uma pessoa que pertenceu a uma seita, como ela ainda segue frágil durante muito tempo, porque o tempo em que ela permanece na seita, ela não enxerga o mundo como a gente enxerga. Então, no Brasil, de 2016 a 2018, produziu-se uma seita política, uma verdadeira falsolatria, que envolveu esses aspectos comunicacionais, né? Quer dizer, o uso bem pensado de uma comunicação política que envolvia as mídias sociais, numa associação com os meios tradicionais, os meios de comunicação de massa, que também foram cúmplices dessa desinformação. Elegeu-se um condutor dos ressentimentos, dos medos das pessoas, e Jair Bolsonaro, então, foi, digamos assim, escolhido como esse condutor, porque ele reunia características como ser uma viúva da ditadura militar, ter perpetrado crimes para estender o regime da ditadura militar. Então, ele era, digamos assim, um herdeiro daquele período. Ele tinha uma característica que era fundamental na época do ridículo político, né, do efeito Valdo, que é dizer, não ter filtro e dizer as coisas. E ao dizer as coisas sem filtro, produzia esse efeito sobre as audiências, né? Quer dizer, o atrator estranho, o interesse pelo grotesco, que também sempre caracterizou as audiências dos meios de massa. Então, Bolsonaro, ele digamos assim, ele estava certo no lugar certo. E, para completar, ele tinha uma figura como eu na Câmara, que poderia ser tratado como antípoda, né? Alguém que ele pudesse dilapidar a fama, e alguém que tinha uma característica que produz uma unanimidade, que é o fato de eu ser gay. Então, a homofobia é a grande unanimidade, e a homofobia deu a vitória a Jair Bolsonaro. Claro que o dinheiro deu a vitória a Jair Bolsonaro, as demais mentiras, o espaço que ele teve nos meios de comunicação de massa, a cumplicidade dos meios de comunicação de massa, e notadamente da Rede Globo, na promoção da figura dele, o antipetismo, esse veneno inoculado em pequenas doses diariamente por uma cobertura jornalística não objetiva, comprometida com os valores neoliberais, comprometidas com a direita. Tudo isso junto deu a vitória a Jair Bolsonaro. Mas um elemento importante para agregar a toda a falsolatria em torno de Jair Bolsonaro, um elemento fundamental foi a homofobia. Então, não por acaso, as duas principais fake news que a gente pode dizer, e eu posso dizer porque eu me dediquei a essa pesquisa, é a minha tese de doutorado, as duas principais fake news tinham a ver com as questões de sexualidade e gênero. Então, foi a mamadeira de piroca, quer dizer, a ideia, aquela mentira de que se distribuiria nas creches uma mamadeira com a tampa que reproduzia um pênis. Imagina, nas creches, isso gerou um pânico moral generalizado, principalmente nas famílias mais pobres, as famílias com menos informação, mas não só nelas. E a outra foi o kit gay, né? A história do kit gay, de que um kit gay seria distribuído nas escolas. E o kit gay, curiosamente, é uma mentira que começa em 2011 e vai se cristalizando, ela vai ganhando status de verdade, quer dizer, não há um interesse, não houve um interesse da imprensa, que se diz democrática, e deveria... Isso, exatamente. Não teve um papel.